Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui com o professor Jair. O tema da nossa aula de hoje, alunos de sétimos anos A e B, a gente vai tratar sobre o Estado absolutista europeu, pessoal. Então, esse conteúdo da aula de hoje, pessoal, está na página 100 até a 114 do livro didático. Um assunto cheio de conhecimento, cheio de grandes aprendizagens. Eu creio que vocês vão embarcar numa missão aqui comigo para a gente entender o que foi o Estado absolutista europeu, tá ok? Então, primeiramente, a gente vê como o absolutismo, pessoal, uma palavra-chave que eu coloquei logo ali no título: centralização de poder. Ao longo dos estudos da gente, a gente vai entendendo aonde esse poder fica centrado e quem comanda realmente esse poder. Vamos primeiramente entender o que foi o absolutismo. Pessoal, o absolutismo foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca. Quem era o monarca, pessoal? O rei. E surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. Absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX, e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Veja bem, vou abrir a canetinha de explicação aqui para ninguém ficar com dúvida em casa. Veja bem, pessoal, quando a gente está trabalhando sobre centralização de poder, esse poder a gente já vê ao longo da leitura da gente que ele fica centrado aonde? No monarca. Quem era o monarca? O rei sobre toda a nação. O poder era absoluto, não tinha esse negócio de divisão de poder para um lado e para o outro, não. O poder ficava onde? Todo nas mãos do rei. Quem tinha as decisões sobre a nação e como a nação deveria viver, como deveria ser praticado o comércio, como os soldados iam para a guerra, ficavam nas mãos do rei. O rei quem decidia. Por quê? Porque ele tinha poder absoluto. Por isso que quando a gente, o próprio título do conteúdo que a gente está dizendo, absolutismo, ou seja, o poder absoluto, centrado nas mãos de um rei. Novas práticas. Para viabilizar seu poder e garantir o acúmulo de riquezas, os monarcas adotaram várias práticas econômicas que ficaram conhecidas como mercantilismo e investiram na exploração de novas terras. Pessoal, preste muita atenção quando a gente está estudando essa prática conhecida como mercantilismo. O mercantilismo é fundamental para que a gente entenda como é que o absolutismo se desenvolveu dentro da sociedade. Esse povo tinha uma característica muito interessante porque, se o poder estava centrado nas mãos, o rei decide criar práticas mercantilistas para fomentar ainda mais o comércio. Então a gente vê aquele povo se desenvolvendo comercialmente, ou seja, povos que eram ligados extremamente ao comércio. Aí a gente vem ao conceito de mercantilismo, que você deve estar em casa perguntando: professor, o que é realmente esse mercantilismo? O senhor falou que era absolutismo, explicou que o poder estava centrado nas mãos do rei, mas o que foi realmente esse tal de mercantilismo? Pessoal, o mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas, como eu falei agora, adotado pelas nações europeias entre os séculos XV e os séculos XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como um estágio de transição do modo de produção feudal, como a gente estudou logo no começo do ano, para o modo de produção capitalista. Ou seja, quando a gente for estudando mais aprofundadamente os assuntos de história, quando a gente começa a estudar comércio, a gente vai numa sociedade feudal e depois tem aquela transição de feudalismo até o capitalismo. Quando a gente chegar na Revolução Industrial, aí vocês vão ver o quanto esse absolutismo contribuiu para o desenvolvimento da sociedade feudal, para o desenvolvimento da sociedade absolutista, viu pessoal? Perdão. Nesse sentido, é incorreto afirmar que o mercantilismo foi um sistema econômico, uma vez que não consistiu em um modo de produção como o feudalismo e o capitalismo. Veja, o absolutismo não é um modelo, não é um sistema econômico, ele é uma forma de comércio. Ele não está ligado diretamente a um sistema econômico em si, porque a gente sabe que o feudalismo era muito ligado à prática comercial de escambo, ou seja, aquela troca. E o capitalismo já é ligado à forma de dinheiro, produção. Então, o mercantilismo já tem essa prática, novas práticas comerciais, ou seja,
novos modelos econômicos que fizessem gerar dinheiro para os caixas. Quais eram as características? Dentro do mercantilismo, pessoal, a gente tem 3 características fundamentais. A primeira delas é o metalismo, que é conhecido como bulionismo em algumas regiões da Europa, mas a gente vai chamá-lo de metalismo, tá certo? Para ficar até mais fácil a gente compreender. Esse princípio consistia em defender a acumulação de metais preciosos. O próprio nome já está dizendo, metalismo, ligado a metais, como principal forma de obtenção de riquezas. Esse conceito foi utilizado principalmente na Espanha durante o reinado dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Essa prática coincidiu exatamente com o período em que os espanhóis faziam enorme quantidade de metais preciosos de suas colônias na América. Primeira prática de característica do mercantilismo, a ligação com metais preciosos e a sua valoração para o comércio. Depois vem o cobertismo, que é visto em partes como o oposto do metalismo. Ele era praticado pelos espanhóis, pessoal. E essa prática foi adotada pelos franceses por influência de Jean-Baptiste de Colbert e ficou caracterizada pelo incentivo ao desenvolvimento manufatureiro como forma de atrair moeda estrangeira e, consequentemente, a riqueza. Defendia também uma política de limitação de gastos internos. Veja aí, pessoal, quando a gente está estudando história, quando a gente lê só o conceito de mercantilismo, a gente fica lelé da ideia porque ele diz, não pode ser considerado como um modelo de sistema econômico, mas o mercantilismo em si, pessoal, está todo ligado à economia. Fala primeiramente sobre o metalismo, os metais preciosos produzidos na América, trazidos pela Espanha. Depois vem o cobertismo, que fala sobre o incentivo ao desenvolvimento manufatureiro, que era o desenvolvimento de trabalho à mão como forma de moeda estrangeira. Então tudo isso, pessoal, eram o quê? Eram práticas comerciais. E esse cobertismo, ele era mais uma política de limitação de gastos. Então era outra forma de conter os gastos para que vamos supor assim, se você contém os gastos, você não gasta tanto, você tem mais lucro. Então era ainda um tipo de modelo de prática econômica. Ele dizia, o cobertismo, não vamos gastar, porque se a gente gasta, a gente não vai ter um lucro tão alto. E eles buscavam o quê? Lucros altos. Aí também tem, pessoal, a balança comercial favorável. A gente começa com o metalismo, com o cobertismo e tem a balança comercial favorável. O que era essa balança? Era uma teoria defendida que a soma das transações comerciais de um Estado deveria ser positiva. Ou seja, o volume de mercadorias vendidas deveria ser superior ao volume de mercadorias compradas. Veja bem, aí essa balança comercial está ligada diretamente com o cobertismo. Por quê? Se o cobertismo tinha uma limitação de gastos, então o que é que ele pregava também? Ele se juntava com a balança comercial e dizia, vamos vender mais produtos, se a gente vende a gente tem um lucro elevado. E vamos buscar comprar só o necessário, sem comprar sem excesso. Então, vamos supor, se você vende 2 canetas dessa, um exemplo, se naquela época vendia 2 canetas, só eu compraria uma, ficaria com o lucro da outra. Então comprava só o essencial e sempre vendendo mais do que comprando. Outros pontos importantes, pessoal, que a gente tem que levar em consideração sobre o mercantilismo, era o incentivo ao desenvolvimento manufatureiro, que é o trabalho com as mãos. Incentivo à construção de embarcações, a base para a expansão comercial na época, que é a expansão marítima europeia. Protecionismo alfandegário, que é imposição e impostos sobre mercadorias estrangeiras, ou seja, eles gostavam de vender os produtos mais internamente do que exportá-los e ter que pagar uma taxa, porque se estava falando, o cobertismo falava em cortar gastos, aí eles não queriam pagar impostos não, então era melhor vender naquela região. Aí também tem, pessoal, dentro do absolutismo, pensadores importantes para essas práticas. Primeiro a gente vem com Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, pessoal, se destaca ao longo do tempo com a sua obra O Príncipe. Nicolau Maquiavel escreveu outras obras também, mas O Príncipe, pessoal, ganha um destaque importante e até hoje tem muito tema de redação que leva alunos de faculdade, muitos livros de história e até de outras matérias
que abordam assuntos ligados a Nicolau Maquiavel e a sua obra O Príncipe. Depois de Maquiavel, a gente vem com Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreve O Leviatã, uma obra muito importante para o desenvolvimento do absolutismo dentro da Europa. E por último, Jacques Benet Bossuet. Principal obra escrita por ele é Política segundo a Sagrada Escritura, ligada diretamente à escritura da Bíblia, pessoal, entendeu? Então a gente vê o quê? Cada pensador com sua forma e com sua característica de pensar a sociedade de acordo com o seu pensamento. E esses três pensadores influenciam dentro do absolutismo e que ele cresça, que ele se expanda dentro da Europa. Criticam às vezes muito o poder dos reis, mas olha, são obras importantes para aquele período. Aí você pensa, professor, o que é esse negócio que o senhor colocou aí no slide? O que é que ele tem a ver com o assunto da nossa aula? Lembra que eu falei a você que o rei dividiu em duas partes? Primeiro foi aquela prática de mercantilismo que a gente estudou. E a outra prática bastante importante, pessoal, é a prática chamada colonialismo. O que era o colonialismo? É a política de exercer o controle ou a autoridade sobre um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou por representantes do governo de um país ao qual esse território não pertencia, contra a vontade de seus habitantes, que muitas vezes são desapossados da parte de seus bens, como terra atável ou de pastagem, e de eventuais direitos políticos que detinham. Veja, vamos ligar o colonialismo, pessoal, uma prática do exército chegar e aquele povo que estava na terra, ó, mandava embora. Então, ó, era uma política de exercer controle de terra, viu, pessoal? Ele exercia o controle e a autoridade sobre um território ocupado, ou seja, muitas vezes aquelas pessoas estavam morando em paz na região. Então o rei dizia o quê? Vai lá com o exército, toma aquela região ocupada, que aquilo ali vai ser meu agora. Então aquele rei que mandava fazer isso, ele estava exercendo o quê, pessoal? A prática de colonialismo. Toda vida que você estiver estudando história, a prática de colonialismo aí se liga no conceito. É uma política de exercer controle sobre um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos. Então, fazia uma disputa militar, uma disputa de guerra, aquele que vencesse ficava com o poder da terra. Aí estava, pessoal, a grande prática de colonialismo, onde as pessoas chegavam e ocupavam. Um grande exemplo de colonialismo que a gente tem é a vinda dos portugueses para aqui para o Brasil, para a colônia americana. Então, a gente vê que a gente foi colonizado pelos portugueses. Então, os portugueses exerceram uma prática de colonialismo dentro do território brasileiro, tá ok? E até na própria imagem que vocês estão vendo aí, lá no fundo da imagem, vocês estão vendo aí barcos com os desenhos da Cruz de Malta, que eram os barcos representados pela coroa portuguesa. Então, meus estudantes e alunos queridos, agora é com vocês, pessoal. Façam uma leitura da página 110 até a 114 do livro didático. Respondam à atividade com calma. Se sentirem dúvidas, assistam esse vídeo novamente. E entrem em contato comigo no privado para tirar dúvidas. Eu estou disponível a qualquer momento para ajudar vocês e para que a gente construa sempre um aprendizado mais significativo e bom. Porque bom aí mesmo é estudar, é a gente ter a alegria e a vontade de estudar dentro do nosso coração e a nossa mente limpa, para que a gente consiga desenvolver uma aprendizagem coerente e saudável. Então, obrigado por você ter assistido essa aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima aula. Valeu, pessoal, muito obrigado por tudo. Até a próxima aula.